Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperar a doutora Laurani, nossa convidada da noite, chegar também. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui. Olá, meninas que estão entrando. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Vamos esperar, né? Mais alguém entrar. A doutora Laurani, que é a nossa convidada, também entrar. Esses minutinhos iniciais, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu ainda estou aqui adequando o meu aparelho no espaço aqui, para ele não tombar no meio da live e não tombar, né? Tudo bem? Olá. Guardar a doutora Laurani entrar. Ah, isso mesmo, alguém já mandou um coraçãozinho aí, obrigada. É isso mesmo, gente. Vai mandando coraçõezinhos, que aí vai divulgando a nossa live para mais pessoas, né? Muito bacana isso. Quem tá aí, eu acho que eu ainda não conheço. Ju entrou agora, acho que são os convidados da professora Juliana, né? O pessoal que entrou aí agora. É um prazer ter vocês aqui. Acho que a temática é uma temática extremamente importante, né? Da gente debater, discutir. Na verdade, nós mulheres, né, temos uma função muito, às vezes um pouco pesada, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue tentar levar com leveza, mas é preocupação com casa, com carreira, com filhos, com a família, e a nossa saúde realmente não pode ficar, né, a desejar. Então, como no dia 28 foi comemorado, né, o Dia Internacional da Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materno-Infantil, a AMA, que já vem, né, com esse cuidado com os direitos da mulher, com essas questões das mulheres. Ai, Jesus. Emily Vitória. E aí me enviou uma solicitação para participar ao vivo. A doutora Araraí entrou nesse Instagram, doutora? Ou a Emily Vitória enviou equivocadamente? Me explica aí, Emily, antes de eu aceitar. Ei, Glauciane, tá fazendo técnico em enfermagem, né? Prazer. Espero que a gente consiga, né, sanar. Várias pessoas enviaram perguntas para a gente. Tem um total grande aqui de perguntas. Vamos ver se a gente, no nosso tempo, consegue pedir, né, para a doutora Laurani responder a todas. Aí eu estava falando dos coraçõezinhos, né, gente? Quem for entrando aí, tem um coraçãozinho aí do lado, vai mandando coraçãozinho, que aí vai impulsionando a live aí para outros convidados. Acho que eu vou, se vocês me derem uma licença rapidinho, eu não vou sair, não. Só vou escrever aqui no WhatsApp falando com a doutora Laurani que a gente já está ao vivo. Ela também tem uma jornada de trabalho. Olá, Pedro. Prazer, viu? Ela também tem uma jornada de trabalho um tanto quanto atarefada. Ah, Emily, não. Quem tem que pedir solicitação para participar é só quem vai entrar ao vivo com a gente, tá bom? É só a doutora Laurani mesmo. Vou mandar um WhatsApp para ela, porque ela me disse que tinha uma jornada de trabalho num dos locais que ela trabalha até às 18 horas, e aí ela pode estar um pouquinho atrasada em razão disso. Vão ficando aí, pessoal. Daqui a pouquinho a doutora Laurani entra. Vou avisar para ela que já estamos ao vivo. Ei, Patrícia, boa noite. Tudo bem? Bom ter você aqui. Estou avisando para a doutora Laurani aqui no WhatsApp que a gente já está ao vivo e só aguardando ela solicitar a participação, tá? Para a gente poder começar o nosso bate-papo aí de hoje. Parece que a doutora Laurani entrou. Maravilha. Só pedir para participar. Ótimo. Já vamos receber a nossa convidada.
Oi, Elivânia. Olá! Ei, doutora, boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo jóia? Ah, que bom, que bom. Gente, eu já estava aqui conversando com quem já entrou, a gente já tem algumas pessoas aí ao vivo, explicando, né, que Sim. uma das nossas multifunções, né, que poderia ser o seu atraso, né, que você me disse que largou uma das suas funções às 18 horas, aí fica um pouco corrido mesmo. Isso, mas corri Então bastante para vamos, dar conta de entrar. não é? Não, e hoje também, especialmente hoje, eu normalmente me programo com antecedência, mas não teve jeito. Eu também consegui chegar em casa às 18h20 para dar um trato. A gente não pode entrar aqui ao vivo, né, sem uma maquiagenzinha. Então, Dar um trato tem aqui, que tomar um melhorar a café e voz. vir. Não é? Ah, gente. Mas é Tem um alguns prazer estar homens com aqui. você. Estou falando que tem alguns É um homens prazer aqui, mas estar. as mulheres nos entendem bem. Ok. E é um prazer estar com você. Tá chegando direitinho para todo mundo, Elivânia? Tá? Tá O som chegando tá direitinho, bom, a tá? imagem tá boa também. Tá boa? Então Sim. tá jóia. Tá tudo bem. Eu tô falando que tem alguns homens. Boa noite, Carlinha. Que bom ter você aqui. Tem alguns homens presentes, mas as mulheres vão nos entender que a gente precisa de um batonzinho para dar um up no visual, né? Você tá Isso. me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu tô só cumprimentando as Olha, pessoas aqui. a Carla falou que Carla, peraí, explica esse negócio direito. A doutora Laurani fez o seu parto ou fez o parto de um dos seus filhotes? Conta para nós aqui. Não, Bom, vamos lá Elivânia, mas então, às né? vezes eu já estou na Pode região, falar, já tem um doutora. certo tempo. Eu estou na região tem um certo Hum, tempo. Há 10 anos eu moro em João Molevade. Há 10 anos que eu voltei para Molevade. Então, assim, eu tenho. Mas eu passei uma temporada em São Domingos do Prata. Então, eu já tenho na região uhum. partos de meninas com 15 anos, 16. A doutora Ouviu Carla direitinho? colocou aí que foi de um dos filhos dela, ouvi. Foi de um dos Isso filhos mesmo. Da dela, né? menina. Foi da menina. Da menina. Vanessa Isso. perguntou sobre o que a gente vai falar. Vanessa, o tema da nossa live é saúde da mulher, prevenção e cuidados. Então, eu fiz o convite, né? Várias pessoas mandam para a doutora Laurani, tendo em vista o dia 28 de maio. E algumas pessoas fizeram várias perguntas no que diz respeito à saúde da mulher como um todo. Então, a gente vai levar essa live como um bate-papo. Eu vou fazendo as perguntas para a doutora Laurani, ela vai esclarecendo. Caso vocês tenham alguma pergunta e queiram colocar aqui, podem colocar, que a gente tenta responder aqui. Falei com a doutora Laurani que são muitas perguntas, se não der tempo hoje, a gente marca uma live Saúde da Mulher, parte 2. E aí a gente conta com todos vocês. Então vamos lá, só fazer uma introdução aqui, né? Na última sexta-feira, dia 28 de maio, foi celebrado, né, o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. São duas datas criadas, né, de uma forma muito importante para chamar a atenção mesmo da sociedade sobre os diversos problemas de saúde e distúrbios comuns que podem atingir, né, a mulher em várias fases da sua vida. Conforme índice do IBGE, a mulher ocupa, né, nós somos mais de 50% já da população brasileira. Então é importante que datas como essa sejam levantadas para que a sociedade tenha um olhar diferenciado também para nós mulheres. Então nós temos, né, uma série de doenças. Infecção urinária é uma doença rotineira que atinge muitas mulheres, né, doutora? Câncer de mama, a endometriose, fora os tipos de câncer, né? Fibromialgia, depressão, obesidade, estão entre as principais doenças que afetam, né, o sexo feminino. Muitas dessas doenças em decorrência. O pessoal antigamente, eu gosto de brincar, o pessoal falava que a gente tinha dupla jornada de trabalho.
Hoje a gente tem tripla, quádrupla, né? Então, em razão desse excesso de tarefas que a gente se propõe a fazer, muitas de nós, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a vida da doutora Laurani, mas muitas de nós somos mulheres, mães, esposas, filhas, donas de casa, né? Profissionais autônomas, professoras, e a gente tem aí que ir equilibrando, nos equilibrando nessas diversas funções e cuidando do nosso bem-estar, porque senão a gente não dá conta. Postergando a saúde, né? Muitas vezes postergando o cuidado consigo mesma, né? Exatamente, a gente não pode deixar de lembrar que o nosso bem-estar físico e mental é necessário, é imprescindível para que a gente consiga desenvolver todas as outras tarefas, né? Então, a gente não pode realmente deixar de nos olhar. Além do dia 20, da questão da saúde materna, a data também foi escolhida em razão da mortalidade, né, materno-infantil, que graças a Deus, a doutora vai poder falar um pouquinho disso para nós posteriormente, mas dados apontam que vem caindo, mas ainda é preocupante, né? Então, principalmente nas classes menos favorecidas, que às vezes não têm condição de manter um pré-natal, uma saúde em dia, acaba culminando, às vezes, uma doença que poderia ser evitada ali, apresentada no pré-natal, muitas vezes é levada adiante exatamente pela ausência desse cuidado, né? Então, eu vou me apresentar, né? Quem não me conhece, meu nome é Elivânia Braz. Como eu disse, sou mulher, mãe, esposa, filha, dona de casa, advogada, né? Hoje eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada, da 75ª subseção, de João Monlevade, é uma comissão dentro da OAB, né, regional, e da AMA, que é a entidade que está promovendo essa live. AMA significa Associação Mulheres em Ação de João Monlevade. A AMA, doutora Laurani, ela foi constituída em 2012, em razão, não é que ela foi criada com uma função política, mas ela foi criada em razão de não termos, em 2012, uma representação feminina no Legislativo Municipal. Então, um grupo de mulheres se reuniu e falou, vamos criar uma associação para quê? Se precisarmos levar alguma demanda adiante, a gente tem uma entidade que nos representa. Infelizmente, na eleição de 2016, não elegemos nenhuma mulher. Na eleição de 2020, nós elegemos uma mulher, mas tivemos problema, né? E essa mulher não está mais como uma das vereadoras. Então, nós continuamos com esse papel, né, de desenvolver. Desde 2012, a gente vem desenvolvendo ações, a gente encabeça as campanhas, todas em prol da saúde, segurança, bem-estar da mulher, né? No ano de 2020, com a pandemia, nós voltamos o nosso olhar também com uma intensidade maior para as questões da violência doméstica, né? Então, nós criamos dentro da AMA um canal de apoio, de acolhimento e de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Esse canal se chama Basta. Então, a gente faz um atendimento via telefone, porque aquela mulher que está em isolamento não pode sair de casa, ela pode nos ligar, e a gente dá as orientações iniciais e encaminha para uma das psicólogas que são voluntárias. Nosso trabalho é todo voluntário, a gente não tem fim lucrativo nenhum. A nossa preocupação é realmente tentar levar e transformar a nossa sociedade realmente uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né? Mas vamos lá, a gente não poderia deixar de abraçar essas datas, tendo em vista que somos mulheres, né? Então a doutora Laurani vai falar para todas nós. Eu agradeço imensamente, né, a doutora Laurani por ter aceito o nosso convite. A doutora Laurani, ela é natural, me disse, né, que é natural de Montes Claros, né, mas já está aqui na região já há um tempo. É formada em medicina pela Universidade de Juiz de Fora. Tem a sua residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Felício Rosso e pelo Júlia Kubitschek, correto? Correto. Uhum.
A doutora Lorane é casada, não tem filhos, quer dizer, não tem filhos naturais, mas tem filhos adotivos, segundo ela. Ela é gateira, se tornou gateira e tem lá um tanto de gatinho, como os filhotinhos dela, né, doutora? 8? Jesus amado. Eu confesso que eu sou mais fã do cachorrinho. Não sou muito fã de gato, não. Mas eles são dóceis, né? É um bichinho muito, muito dócil. Uhum. E eu agradeço, né? A gente agradece, então, doutora Lorane, imensamente, né? Você ter aceito o nosso convite, né? Para participar desse bate-papo. E aí eu vou deixar você, né, fazer umas colocações iniciais, caso queira. E depois eu já começo com algumas perguntas, pode ser? Pode ser. Uhum. Então, com você a palavra, fica à vontade. Tá bom, obrigada. É um prazer estar falando para todas vocês. Espero assim, que nossa live aqui possa agregar muito na vida de muitas mulheres e que eu possa transmitir o conhecimento, a orientação necessária para cada uma que mandou uma pergunta para a gente, né, Elivânia? E para todas que estão participando. E eu sou apaixonada com o feminino. Eu acho que eu não conseguiria nunca tratar dentro da medicina de algo que não fosse o feminino. Nada contra o masculino, porque eu acho que nós, mulheres, temos muito do masculino também, né? Não somos totalmente femininas, temos umas mais, outras menos, mas a gente tem um lado masculino muito dentro de cada uma de nós. Mas, assim, eu sou apaixonada com o feminino, com a sensibilidade, com a emoção, com essa capacidade do feminino de gerar, de gestar alguém dentro do útero. Eu falo que é a espaçonave para a gente chegar aqui, né? É o útero mesmo. Essa capacidade da mulher de poder alimentar, de criar, de cuidar. Gente, eu acho isso assim o máximo. Então, por essa é a minha escolha de ser ginecologista obstetra. E também tem uma coisa, eu amo trabalhar na porta de entrada do mundo. Eu amo trabalhar no receptivo do mundo. O que é ruim, às vezes, é quando a porta de entrada também é a porta de saída, né? Então, é um grande desafio para a gente. A clínica de obstetrícia, principalmente, eu falo que é a única especialidade médica, Elivânia, que a gente cuida de dois. A gente tem a mãe e o bebê. E a gente vai equilibrando tudo isso para que no final a gente tenha tenha um final feliz. Não importa a via de parto que aconteceu, mas que no final das contas a família esteja feliz, né? Então, vamos começar nossas perguntas. Que lindo isso que você falou. Que lindo isso que você falou e você não poderia deixar de, dentro dessa sua fala, só narrar um pouquinho a minha experiência, rapidinho, mas eu acho que é importante isso que você falou, né? Eu tive uma gestação super tranquila. No dia anterior ao nascimento do Francisco, eu trabalhei, fiz audiência, não subi escada, mas fiz audiência, foi tudo muito tranquilo. Isso numa sexta-feira, o Francisco estava programado para nascer via parto cesárea, que foi a minha opção. Na quarta-feira seguinte. E aí, no sábado de manhã, eu acordei expelindo líquido e voltei a dormir, troquei, voltei a dormir e acionei a minha irmã, que é enfermeira aposentada lá do Hospital Margarida. Você deve ter conhecido ela, Eliana Brás. E sim. Ela falou assim, não, tem alguma coisa... Você lembra da Eliana? Sim. Uhum. Ela me disse, não, tem alguma coisa estranha, vamos ligar para o seu médico. Eu liguei para o meu médico, o Dr. Wagner, tenho uma paixão por ele, um carinho muito grande por ele, me atendeu muito bem. Ele estava em trânsito, indo para uma cidade, e na hora que eu liguei, ele parou e voltou. Não, então vai direto para o hospital. Isso foi por volta de 11h30, meio-dia. Aí o Wagner chegou por volta de 3 horas, o médico que estava de plantão estava numa cirurgia, não pôde me atender imediatamente, eu tive que esperar, e ele me liga, né, de meia hora ele me ligava. Ele, Vânia, como é que você tá? Eu tô bem. Tá escorrendo pelas pernas o líquido, né, da bolsa? Eu disse, não, doutor Wagner, eu tô de absorvente, né? Eu sou mulher para ficar escorrendo líquido pelas pernas. Ele, Vânia, nem numa hora dessa você deixa de brincar.
Brinquei com ele Ah, chegou, e aí realmente eu não tinha dilatação, mas realmente já estava com perda de líquido. O Francisco veio ao sim. mundo às 5h20 da tarde e veio um pouco Uhum, roxinho. Ele enganchou assim sim. na minha costela e deu um certo Uhum, trabalho para tirá-lo. E veio roxinho, o pediatra já em cima e tal. Então, olha só, uma gravidez que foi super tranquila. Eu não sei quantas consultas eu fiz, foram sim. inúmeras durante a gestação inteira, desde que eu descobri até a semana do parto. E no último minuto, se não tivesse uma equipe Uhum, preparada, e graças a Deus, Nossa Senhora comigo ali, eu poderia ter perdido meu filho, né? então. Então, assim, Uhum, só porque você deu esse link, né, que você tem ali que se sim. preocupar com duas vidas naquela hora, Duas vidas. eu não podia deixar de Uhum, eu não podia deixar de então. relatar isso, e eu tenho hoje aí meu rapazinho de quase 5 anos, lindo, graças a Ai, que Deus, fofo. né? Uhum. Mas é assim mesmo, a obstetrícia é uma especialidade médica de muitas alegrias, mas de muitos desafios também. E tudo a gente tem que amar, né? Tudo que a gente faz, o ideal é que a gente faça com muito amor. E eu sou apaixonada em trabalhar na porta do receptivo do mundo. Amo mesmo. Com certeza, quando a gente desenvolve a atividade, nosso mistério com amor, eu nem falo que é mistério, né? É prazer. A gente já linka, né? E faz Isso. com tanta naturalidade, habilidade, é isso aí. Então, doutora, já aproveitando esse ganchinho aí, vamos lá. Qual que é a Vamos. importância, né? Uma das primeiras perguntas que veio para a gente, qual que é a importância da realização dos exames preventivos para a saúde da mulher? Olha só, a própria pergunta já tem a resposta. É o preventivo, né? A gente tem que estar sempre focada hoje em prevenir doenças, ou pelo menos, se não der para prevenir totalmente, diagnosticá-las numa fase mais precoce, onde tudo está iniciando. E dentro da saúde da mulher, a ginecologia, por exemplo, a gente atua muito em tratamento, mas a gente atua muito em prevenção. O preventivo, ele é importante para prevenir um câncer de colo uterino, para prevenir, talvez não prevenir um câncer de mama, mas diagnosticar um câncer de mama numa fase bem inicial. Mas um preventivo previne o câncer de colo uterino. A prevenção, ela vem, às vezes, assim, para você ter consciência como é que está o seu organismo, como é que está funcionando toda essa máquina internamente, né? Aí são aqueles exames Uhum. periódicos que é bom você estar fazendo de sangue, urina, hoje a medicina nos ajuda muito, assim, os exames, eles são muito precisos às vezes, a maioria das vezes, e é uma somatória, é a consulta médica e o exame, isso tudo, e o que eu estou sentindo, isso tudo juntos nos ajuda a prevenir muitas doenças. Então, a mulher E chega para mim essa assim, periodicidade, então, desculpe uma vez interromper a por senhora, porque ano, aí a senhora já responde junto. sim, uma vez por ano, a mulher tem que, tipo assim, uma obrigação de ir ao ginecologista. Pelo menos uma vez ao ano. Aí isso vai mudar de acordo com os exames, o que ela apresentar, as Uhum, necessidades vão surgindo de acordo com o que for diagnosticando naquela pessoa. Mas uma mulher saudável, clinicamente bem, ela precisa todo ano fazer uma consulta ginecológica para fazer um preventivo de câncer de colo uterino, para fazer uma mamografia, para fazer os exames de rotina, de um modo geral, sangue, urina. E hoje se previne para fazer, dependendo da idade, tem a prevenção do câncer de intestino, não é? Então, assim, a mulher, depois que ela, vamos dizer assim, a partir do momento que ela começa a menstruar, até a primeira menstruação, que chama menarca, ela precisa já ter esse olhar, assim, eu preciso ter uma ginecologista, porque eu preciso construir uma parceria ao longo de muitos anos com essa pessoa que vai cuidar de mim, uhum. entendeu? Respondi, tem alguma dúvida? Uma vez por Não, ano, não, pelo menos, respondeu. das mulheres Certinho. saudáveis, A né? partir, a E partir do momento em que menstruou, já é necessário, menstruou. pelo menos uma vez ao ano, escolher um Isso, profissional que vai acompanhando essa evolução, isso, né? essa evolução. Porque Muito até bem. então é o pediatra.
Até então, eu tenho um pediatra. Eu menstruei, eu tenho um ginecologista. Mas tem pacientes Sim. que são tão apaixonados com os pediatras, têm tanta dificuldade de deixarem o pediatra, que continuam muito tempo com eles, mesmo depois da menstruação, né? Mas, Às vamos dizer vezes, assim, quando é que uma mulher vai procurar um ginecologista? Quando ela tem a primeira menstruação dela, é a menarca que a gente chama. Aí tá na hora de mudar de profissional. sim. Não, maravilha, isso mesmo. A senhora falou aí da questão da prevenção, inclusive os exames periódicos ajudam a prevenir um dos cânceres, né, que mata muito, que é o câncer de mama. E tem uma pergunta Sim. aqui, né, que foi enviada para a gente por uma ouvinte nossa, uma seguidora da AMA, Sim. no sentido de que o Ministério da Saúde, nós sabemos que o Ministério da Saúde, ele elencou como idade, não vou dizer que é idade base, mas como idade para se fazer a mamografia de forma gratuita pelo SUS, a idade da mulher de 59 anos de idade. Essa é uma dúvida, doutora, que até me incomoda muito, porque, Incomoda muito. e aí eu já vou colocar um pouco de mim na pergunta, porque o câncer que mata uma mulher de 59 anos, ele mata uma menina de 30. Ele mata uma mulher de 35, ele mata uma mulher de 40. E por outro lado, cientificamente comprovado está que quanto mais cedo você detecta, maior a chance de cura. Então, o que a senhora recomenda? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele é precário, né? A gente tem uma série de problemas aí, mas qual que é a idade que a senhora recomenda como a idade ideal para se começar esse acompanhamento das mamografias? Então, existe a idade ideal e existem as exceções, né, Elivânia? Porque a vida, ela é de exceções, né? Então, uma mulher, por exemplo, antes, até os próprios planos de saúde hoje estão tendo muita dificuldade de liberar mamografia dos 35 aos 40 anos, uma mulher saudável, que não tem história familiar de câncer de mama, a gente pedia uma mamografia dela dos 35 aos 40. A partir dos 40 anos, a gente começava a pedir a cada 2 anos. Isso é uma mulher saudável, que não tem nenhuma alteração na mama. Aí, a partir dos 50, anualmente. Hoje, até os planos de saúde não estão mais liberando mamografia dos 35 aos 40 anos para as pacientes mais. A não ser que você faça um relatório que existe uma história familiar, uma mãe, uma avó, uma tia, alguém próximo que teve um câncer, ou foi curada, ou evoluiu para uma situação de óbito, para a gente tentar liberar uma mamografia antes dos 40 anos. Mas depois dos 40 anos, não temos dificuldade nenhuma de liberar uma mamografia. Agora, tem um exame, uma mama mais cheia de glândulas, a capacidade de uma mamografia penetrar e fazer um exame de qualidade diminui um pouco. Então, são mamas que a gente pede muito ultrassom. A gente pede muito ultrassom em pacientes jovens. Que o ultrassom ele tem uma capacidade de nos mostrar nódulos muito, muito grande, às vezes até maior do que uma mamografia. Entendeu? Então, a idade de 59 anos é muito avançada para se fazer a primeira mamografia. Não dá, né? Mas, infelizmente, porque o número de pessoas é enorme, eu acho que não tem como absorver todas as necessidades. Eu sou uma motivadora, eu falo, gente, o exame, vocês têm que dar um jeito de pagar, pedir desconto, mas é importante fazer. Não fica esperando aquele caminhão do SUS chegar passando. Caminhão não, é um carro que às vezes vem com uma É um moto. ônibus, É um ônibus, né? Vamos olhar essa mama direito. Isso. Agora, o exame ele é importante demais, mas o autoexame ele é fundamental. Colocar a mão aqui e palpar a mama, tirando a axila de cima da mama, é fundamental, porque você está com você o tempo todo. E você tem que conhecer a sua mama. Para quando, se porventura surgir uma alteração, você fala, puxa vida, isso aqui não é meu. Isso surgiu não tinha antes, agora, né? O exame é fundamental, mas existem muitas mulheres que não conseguem se tocarem.
elas não se tocam. E eu percebo, assim, são raros os casos, né? Por eu não ser mastologista, talvez, mas eu sou ginecologista, os pacientes passam em mim. Os casos que eu já peguei de câncer de mama, não foi de mamografia, foi de pacientes que se tocaram, se perceberam diferente do que era e vieram procurar assistência. A mamografia é importante? É, mas o autoexame, você está com você o tempo todo. Então a gente tem que se tocar, tem que olhar, palpar as axilas, palpar a mama. Tem gente que tem medo de fazer o exame, tem gente que tem gastura de fazer o exame e insegurança, às vezes, né, de fazer e encontrar alguma coisa. Mas essa decisão do Ministério da Saúde, isso aí tem que ser revisto, porque tá erradíssimo isso. Porque cada vez eu acho mais... que, na verdade, eu acho que cabe a nós, né, população, cobrar uma maior efetividade dessas políticas públicas, né, localmente, através dos nossos vereadores, estadualmente, através dos deputados estaduais que a gente elege para poder fazer força junto ao executivo municipal e estadual para chegar até o governo federal, né? Mas é muito importante essa... Tu falou assim, que as decisões são tomadas e chegam, né? E a gente tem que... E não é assim, a gente tem que movimentar para mudar o que não é correto. 59 anos, meu Deus, é muito tempo para você começar a fazer sua mamografia. Eu acho que eu comecei a fazer com 35, igual você disse. Não vou te chamar de senhora, não. Você é muito jovem para eu ficar te chamando de senhora. Você disse, eu acho que eu comecei a fazer aos 35, as mamografias anualmente, ainda consigo fazer, apesar de já estar com 45. E a partir dos 40, eu acho que eu passei a fazer o ultrassom também. 40 ou 42, não sei, eu passei a fazer a mamografia e o ultrassom com esse cuidado. Mas eu achei muito importante a sua fala, no sentido de né, a gente estimular as meninas, as mulheres a se tocarem, para se conhecerem e poder identificar, né, uma eventual anormalidade, né? Isso. Conhecer o próprio corpo é importante demais. E a mama, gente, tá aí, ó, exposta, né? Que chega às vezes nos lugares primeiro do que a gente, né? Então tem que estar olhando direitinho, né? Para poder... Nossa, com certeza. E outra coisa, Livânia, o ultrassom, ele complementa a mamografia. Tem paciente que fala assim, doutora, aquela mamografia dói tanto, me pede só ultrassom. Eu não posso, porque nenhum médico pode. Um exame complementa o outro. Em mulheres jovens, sim, eu posso ficar só com a ultrassom. Mas chega uma determinada idade, a mamografia e às vezes, o ultrassom para um complementar. Ah, maravilha, maravilha. Ainda dentro dessa questão, ah, não, alguém me ligou aqui também no meio da live, acontece, viu, gente? Às vezes a gente fica meio assim, alguém ligando, a gente tem que desligar. Tentar fomentar mesmo, né? Eu não posso deixar de lado essa minha veia política, essa minha preocupação com a saúde das mulheres, qualquer que seja a faixa etária delas, né? Talvez, foi até uma ideia que eu levei para a Secretaria de Saúde no ano de 2019, salvo o melhor juízo, e esse ano eu vou tentar parcerias nesse sentido, de que pelo menos no mês de outubro, que a gente faz a campanha, né, do Outubro Rosa, o país inteiro faz a campanha do Outubro Rosa, que haja talvez uma parceria público-privada entre executivo e as diversas clínicas que fazem na nossa cidade, para tentar talvez facilitar o pagamento dos exames, que seja naquele mês diminuir um pouquinho. Nós temos só duas? Clínicas. Eu acho pouco, só. Eu acho pouco. É pouco, nós temos... nós temos... Não, só Monlevade são 80 mil habitantes. Nós temos duas clínicas. Só Monlevade... Sim.
Só Monlevade são 80 mil habitantes. Para duas clínicas, vamos considerar que metade é mulher, né? 40 mil são mulheres, é pouco, né? Realmente é pouco. Mas talvez pensar numa forma de se, né, facilitar isso aí. Mas vamos dar sequência aqui, gente, porque tem muita pergunta, tá? Uma pergunta que eu achei interessante, está saindo da mamografia aqui, mas voltando para a questão da endometriose, que talvez você pode levar para as questões de câncer de colo de útero também. A pergunta foi, uma jovem que sofre de endometriose, ela possui mais dificuldades de engravidar? Olha só, a endometriose está sendo cada vez mais diagnosticada, né? E, infelizmente, a endometriose ela é um fator de muitas vezes até de infertilidade e podendo levar essa jovem até a ter que procurar uma clínica de reprodução humana para poder fazer uma FIV, né? Mas tem vários tipos de endometrioses. Tem endometriose mais leves, outras que são mais moderadas, graves. E a endometriose, ela pode ter uma dificuldade para engravidar e conseguir, como ela pode ter uma dificuldade para engravidar e não conseguir, ter que procurar um serviço, uma assistência na reprodução humana para conseguir engravidar. Para dar sequência no tratamento. Tem endometrioses gravíssimas, né? Que às vezes infiltra a região do reto, não só fica na região ginecológica de trompas, ovários, mas também ramifica por outras partes do corpo. Interessante, assim, quando eu fiz a minha residência, Livânia, eu cito esse caso muitas vezes quando eu tenho oportunidade. Eu tive duas pacientes na minha residência que tinham endometriose, sabe onde? No pulmão. As células do endométrio saíram através do sangue e foram para o pulmão da paciente. São pacientes que não podiam parar o pulmão. Eu tive duas pacientes com endometriose pulmonar. Na minha residência, são casos raros, né? Mas assim, a endometriose, ela pode... As células do endométrio... O que é endometriose? É a célula do endométrio, aquele revestimento que tem dentro do nosso útero, que descama quando a gente sangra, né? Quando a gente menstrua. Ela sai, através das trompas, que a nossa trompa, ela faz contato do nosso útero com o nosso interior do nosso corpo. Então, pode ir célulazinhas, sai através da trompa e pode ir para qualquer lugar do nosso corpo. É mais comum ir para a região pélvica, mas eu já tive 2 casos de endometriose pulmonar. Nossa, que diferente. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta aqui da doutora Marisa Fonseca, aqui na live. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre o uso contínuo de anticoncepcional em caso de TPM. Não tem problema. O uso de anticoncepcional contínuo, ou em TPM, ou em outras situações, não tem nenhum problema. É indicado, inclusive, né? Pode tomar então, sem medo. Então não tem problema. Ah, bacana. Não tem problema. Uma pergunta aqui sobre os cânceres, né? Câncer de mama, útero, ovário, eles têm cura, ou qual é a possibilidade, né, de cura, se a senhora tem esse em números? Se diagnosticados no início? Sim. Olha só, câncer de mama tem toda uma história por trás do câncer de mama, né? Desde uma genética, uma história familiar, uma situação de depressão, uma imunidade, que eu falo que o nosso fator, o nosso sistema imunológico dita muito a nossa forma de adoecer, a nossa resistência diante das doenças. O sistema imunológico, que a gente tem que cuidar muito bem do nosso sistema imunológico para que ele seja forte e consiga, de alguma forma, nos ajudar a combater as doenças, as mazelas, né, do nosso corpo que podem nos acontecer. Câncer de mama, quanto mais precoce for diagnosticado, a gente sabe, maior chance a pessoa tem de ser curada. E não depende só da precocidade, também do tipo histológico da doença, né? Porque tem câncer mais agressivo, tem câncer menos agressivo, depende muito do tipo histológico que o câncer tem. E toda doença, você pode ver, toda doença depende muito do hospedeiro. A gente vê muito isso no Covid, né? O hospedeiro dita
a evolução da doença, de alguma maneira. Então, um câncer em mim pode ser de uma maneira, no outro pode ser de outra. A gente vê isso, tem pacientes que HIV positivo, que transmitem o HIV para outra pessoa, a pessoa morre de HIV, hoje não existe mais isso, mas já existiu muito no passado, né? Pessoas morrendo por complicações da infecção pelo HIV, e a pessoa que transmitiu o vírus vive muito tempo. Então, assim, a doença depende muito do hospedeiro. Mas a gente sabe que precocemente diagnosticado, tudo é mais fácil da gente ter uma cura. O câncer de colo de útero, por exemplo, ele não nasce câncer. O câncer do colo de útero, que é causado por um vírus chamado HPV, ele não nasce câncer. Ele nasce uma lesão pré-câncer que, com o passar dos anos, se não cuidar, vai evoluir. E pode chegar num câncer, e pode chegar num câncer in situ, que é aquele localizado, e se não for diagnosticado e tratado, ele pode chegar num invasor. Eu estou com uma paciente super jovem que foi no consultório fazer uma consulta porque queria fazer um preventivo para fazer os exames todos para engravidar. E saiu do consultório com um diagnóstico de câncer e um câncer invasor que já, assim, tirou dela muitos órgãos e os sonhos. Então, assim... Nossa, misericórdia! Eu falei para ela assim, e ela chegou lá, eu falei, você nunca sangrou? Ela não valorizou o sangramento. Tem uma coisa que a gente tem que olhar sempre, às vezes não é nada, mas um sangramento durante uma relação sexual pode acontecer e não ser nada. Mas se aquele sangramento persiste, a gente tem que olhar. Tem que procurar o ginecologista, tem que fazer um exame local. Porque essa paciente tinha um sangramento vaginal que ela desconsiderava, achava que era normal. E foi deixando, postergando. Nossa. Quando ela chegou até a mim, infelizmente, o câncer roubou Já todo estava muito o projeto avançado. dela. Muito avançado. Nossa, Então, que assim, triste, né? então, muito triste. O câncer de ovário é um câncer assim, como é que a gente sabe? É o ultrassom que vai nos mostrar, o câncer, se aquele ovário está saudável ou não. É através do exame de ultrassom que a gente vê isso. Então, mamografia preventiva e ultrassom, chega uma determinada idade, preventivo é sempre quando iniciou a vida sexual. Eu falo com minhas pacientes assim, 1 ano de vida sexual, começa a fazer os preventivos. E as mamografias e os ultrassons fazem parte da vida da mulher. Toda mulher que já tem uma vida sexual ativa e já tem uma determinada idade para começar a fazer as mamografias, não pode esquecer disso, nem no tempo de pandemia, tem que lembrar de fazer os exames. Maravilha. Vou aproveitar porque tem uma pergunta aqui que eu tinha deixado mais para o final sobre o HPV. Mas como você falou aí sobre que o HPV é que provoca o câncer de colo de útero, eu já vou fazer a pergunta de uma vez, porque aí você já pega o gancho. Ele pode ser transmitido por roupas íntimas, né? A menina perguntou. Calcinha, cueca e toalhas de banho. Eu acho uma pergunta interessante. Cueca, porque o homem também pode ter o HPV e alguém corre o risco de pegar essa doença se compartilhar uma toalha, por exemplo. Então, são essas perguntas sobre o HPV. É mais raro. Mas o vírus, ele tem um tempo que ele sobrevive fora do organismo humano. Se não me engano, são 7 dias. Então, eu posso pegar um HPV num vaso, num vaso sanitário, posso pegar um HPV numa toalha. Parece que é uma coisa assim distante isso, né? Como é que eu vou pegar um vírus numa toalha, num vaso sanitário? Como é que eu vou pegar um HPV num consultório, que as coisas não estão devidamente esterilizadas? Mas é raro. Mas acontece. O HPV é um vírus que não só é responsável pelo câncer de colo uterino, câncer de vagina, câncer da vulva, que são cânceres mais raros, mas existem. O HPV é responsável pelo câncer anal, reto, ânus, reto. O HPV pode ser responsável pelo câncer de orofaringe. Entendeu? Então, o HPV é um vírus, não só do colo do útero, mas da parte vulva, vagina, tudo é HPV. Agora, existe o HPV que causa verruga na vulva. Esse HPV é um HPV, geralmente... Não, ele é um HPV benigno.
Agora, o HPV causador de câncer, ele tem uma capacidade... Porque existem vários... Quando eu falo HPV, não é um tipo só. Existem vários sorotipos de HPV. E tem aqueles que são causadores de câncer. Então, esse contato com toalha existe. Mas a gente sabe que o que é verdadeiro, assim, que causa câncer é relação sexual, é contato sexual. E aí ele fala, ótimo. outra coisa também. Eu já cuidei de uma menininha uma vez, uma menininha que tinha HPV na vulva. E aí, como que essa menina pegou esse HPV na vulva? Uma família mais simples, mais pobre, todos dormiam na mesma cama, os filhos com os pais, e a menininha apareceu com HPV, porque tem um HPV, só de contato de pele com pele, você pode pegar o HPV, que é o condiloma, que não é um HPV causador de câncer, mas é uma doença considerada sexualmente transmissível também. Que coisa! Meu Deus! É tanta história, né? Que a gente acho que está muito longe, muito distante da gente, mas realmente pode acontecer. Né? Uma outra pergunta aqui. Como curar dores causadas por aderência de cirurgias no sistema reprodutor? Então, essas dores, a cirurgia ela tem disso, né? A gente não tem como saber se aquela cirurgia vai gerar aderência na nossa cliente, paciente ou não. Você corta o tecido da pessoa, você sutura, e na hora da cicatrização, cada um de nós comporta de uma maneira. Então, essas aderências pélvicas, elas podem serem desfeitas, vamos dizer. A melhor coisa para você desfazer uma aderência pélvica é através de uma videolaparoscopia. Você faz uma videolaparoscopia, você chega dentro da pelve da paciente e com um instrumental, uma tesourinha da vídeo, você vai desfazendo essas aderências. É a melhor maneira. É como se você descolasse. Você corta, vai cortando as aderências. Você corta, tem as tesourinhas, né? Você corta. Porque a aderência, muitas vezes, não é uma coisa... É um colar. Mas, às vezes, é um colar que dá uma certa tração e sente muita dor. Principalmente quando a pessoa se submete a alguma atividade física, carrega um peso, trabalha muito fazendo uma faxina de uma casa. Então, assim, a dor da aderência pélvica é uma dor horrível, uma dor que acompanha muitas mulheres. Às vezes, só de mudar, tô deitada de um lado, eu viro para o outro, parece que a aderência repuxa lá dentro e gera muito incômodo. Então, como é que eu vou desfazer uma aderência pélvica? Entrando lá dentro da barriga da pessoa e desfazendo. E qual que é a melhor maneira? Vídeo. A vídeo, porque ela não vai ter que cortar de novo no mesmo lugar, fazer novas suturas e que pode gerar novas aderências também. Bacana. Nossa, muito, muito claro. Eu gosto assim, quando o médico fala um linguajar que todo mundo entende. Porque quando o médico começa a falar uma linguagem que a gente é igual advogado falando, né? Acho que cada profissão tem essas nuances. Olha assim, as pessoas confundem muito vídeo com laser. As pacientes falam, doutora, é aquela cirurgia laser? Eu falei, não é laser, é vídeo. É uma cirurgia que você tem acesso ao corpo da pessoa, ao abdômen, à pelve da pessoa, mas você não faz aqueles cortes grandes. Você traz microcortes e através de cânulas que você coloca lá dentro, você visualiza toda a cavidade, projeta numa televisãozinha e o médico consegue ali resolver muitas situações sem precisar submeter a paciente a um corte grande. Que bacana. Que bacana. Tudo bem. Qual a diferença para a nossa saúde entre o parto humanizado e o parto normal? Para mim, qual que é a diferença entre parto humanizado e parto normal? Não é a mesma coisa? Então, para mim, meus partos são todos humanizados. Mesmo a cesariana, ela é humanizada. Porque eu acho assim, eu penso que tudo envolve, sabe? Essa coisa de humanizado, que hoje é um modismo, falar é um parto humanizado. Eu acho que o parto humanizado vai desde quando você chega na portaria do hospital, onde você vai ser recebida pelas recepcionistas, por todo aquele profissional que está ali para te acolher e te colocar e vamos dizer assim, te levar e te conduzir até o local do parto.
desde a hora que você está indo embora, dando tchau para todo mundo, feliz da vida com seu bebê. Então, o humanizado, ele não é só... Quando eu digo humanizado... Então, para mim, o que eu faço todos os dias na minha vida, eu faço humanizado. Eu tenho vamos dizer assim, esse compromisso comigo mesma. De olhar, de sentir, de perceber. Agora, o parto humanizado é assim, aquele parto onde eu faço as minhas escolhas. Eu não submeto as escolhas que o médico, de alguma forma, quer impor para mim. Mas só que, assim, muitas coisas não são impostas. Não são impostas. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Quando as pacientes chegavam na maternidade para ganhar um bebê, fazia parte do nosso protocolo receitar um Clisté para esvaziar o intestino para poder, na hora que ela fosse... Aquele Clisté, inclusive, ajudava até um pouco o processo do trabalho de parto. E na hora dela ter o bebê, ela não ter fezes no campo. É uma coisa simples. Hoje em dia, fazer Clisté é contraindicado. É como se eu tivesse, de alguma forma, deixando o parto, deixando de ser humanizado por eu estar invadindo um pouco a paciente na realização desse Clisté. Então, hoje em dia, por exemplo, as mulheres têm muito mais partos com fezes no campo do que tinha antes. Não tem problema, porque a gente nasce mesmo assim, é xixi em cima e cocô embaixo. Faz parte, a vagina está no meio. Entendeu? Então, parto humanizado é aquele parto onde eu tenho as minhas escolhas. Doutora, eu ofereço alimento, porque eu acho super errado não oferecer alimento para paciente que está em trabalho de parto. Tem algumas situações que eu oferecer o alimento sólido é contraindicado. Mas a paciente pode tomar um suco, pode tomar um cafezinho, pode tomar uma água. Parto humanizado é aquele onde eu tenho uma pessoa que me acompanha, né? Onde eu tenho pessoas que estão ali e não estão sentindo a dor que eu estou, mas estão solidárias comigo naquele processo, né? Onde eu não estou contida num leito, eu posso andar, eu posso ir para o chuveiro, tomar banhozinho quentinho nas costas. É aquele parto onde eu faço as minhas escolhas e fazê-las, que o médico converse comigo para me explicar por que ele está tomando aquela decisão em relação a mim. Né? Não é assim, eu vou fazer uma cesariana e pronto. Eu vou fazer uma cesariana porque seu trabalho de parto está assim, assim, assado. O que você pensa disso? É uma situação que eu posso esperar mais, mas se você quiser a gente espera, senão a gente resolve. Sabe aquele parto onde você dialoga e toma decisão mais correta, mais coerente junto com a pessoa que está ali, que é, de alguma forma, a protagonista da história, né? É quem está gestando e o bebê que está nascendo. Então, é aquele parto onde o obstetra respeita a individualidade do cliente dele, conversa, dialoga e toma a melhor decisão para que tudo dê certo no final. Não é aquele parto maravilha. Acolhe, né, doutora? A acolhida é muito importante. Dá segurança para a mãe, porque o corpo é dela, é ela que tem que escolher o que é o melhor para ela. E aí ela tem que sentir segurança no profissional para fazer essa escolha. E não impor, só você vai nascer, vai ser normal e pronto. Ou vai ser cesárea e pronto, né? Isso. Então, assim, para mim, o parto humanizado é uma assistência humanizada, né? Na verdade, que é uma assistência. Desde quando a pessoa chega no hospital até a hora que ela sai de lá com o bebê dela, eu acho que ela tem que estar sentindo o acolhimento e que tudo que foi feito ali no corpo dela não foi uma decisão médica. Tem hora que tem que ser, tá, Elivânia? Porque às vezes a pessoa não tem o alcance da gravidade das coisas. Tem hora que tem que ser uma decisão médica. Mas muitas situações podem ser conversadas, dialogadas, e a gente pode chegar num acordo, no sentido assim, que satisfaça as duas partes sem risco, né? Sem risco para a mãe e para o bebê. E aí eu já aproveito o gancho aí e já te pergunto sobre a importância do pré-natal, então. Porque eu acho que durante o pré-natal, quando é possível fazer o pré-natal com o mesmo médico, gera essa confiança e essa segurança para o momento do parto, não? Com certeza, com certeza. Essa empatia que é construída na caminhada do pré-natal, se a pessoa puder ir até o final com aquele médico, que é uma escolha dele, é muito bacana. Mas, assim, você sabe que em relação a João Molevade, que é onde eu atuo como obstetra, você sabe que a gente tem um corpo clínico de obstetra muito joia.
a gente fala, vou dizer que é a mesma língua, porque pode ter divergência, mas é quase que a mesma língua, sabe? E a gente tem uma forma de trabalhar, de quando eu olho o todo, a gente tem uma forma de trabalhar muito humanizada, assim, respeitando muito o cliente, a nossa paciente. Mas o pré-natal, ele é assim, é de suma importância para que aquela gravidez evolua bem. E o mais importante, quando você começa um pré-natal, você tem que saber se eu estou diante de uma mulher que está aqui gestando e é uma paciente de risco ou não. Aí a gente classifica o pré-natal em alto risco e de risco habitual, porque tudo é risco. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que há um mês atrás, o pré-natal dela era de risco habitual. E hoje se tornou de alto risco. Por uma situação que aconteceu no pré-natal, ele saiu do risco habitual e foi para o alto risco. Então, assim, eu tenho que ter esse discernimento da paciente que tá na minha frente, sabe? Porque isso tudo também define os cuidados que eu vou ter com ela. Dependendo o risco maior ou menor que ela tem na gravidez. E o pré-natal, ele é fundamental para você pra você ficar bem, para você gestar seu bebê com segurança, fazer exames, tomar vitaminas. O pré-natal tem 3 coisas importantes, assim. É a parte infecciosa, que a gente tem que estar de olho o tempo todo, as infecções. É a parte que muitas pacientes evoluem muito com anemias super graves no período do pré-natal. A gente tem que estar muito atento a essa situação toda aí. E, lógico, as doenças todas que as pessoas às vezes já têm no e nem sabem no pré-natal é diagnosticado, ou algumas situações que ocorrem durante o pré-natal e que a gente tem que intervir. E tem os ultrassons aí, que o que o paciente mais gosta de fazer ultrassom, né? Que também nos ajuda muito. Ouvir o coração do bebê não tem preço. Ninguém, assim, a ultrassom hoje não ocupa um espaço tão grande na vida da paciente, que da paciente grávida, que toda consulta ela fala, doutora, mas hoje não tem vídeo de ultrassom? Lógico que tem as indicações que a gente precisa, né? As indicações que precisa do ultrassom, só que o ultrassom é o exame isento de qualquer tipo de complicação. Você pode fazer ultrassom todo dia se você quiser. Não tem complicação nenhuma, não vai repercutir nada de mal para o seu bebê. Mas existem aqueles ultrassons que são precisos, importantes. Tem as datas certinhas, gente, né? Isso. E parece que tem até sobre consultas pré-natal, né? Que primeiro, o número de consultas de pré-natal geralmente é de 7 a 10, dependendo da necessidade. Mas para mais de 10, dependendo da necessidade. Tem paciente que tem que ir ao pré-natal toda semana. No início da gravidez é uma vez por mês, mas se acontecer alguma intercorrência é toda semana, de 15 em 15 dias. Então, é a necessidade de cada um. Lógico que a gente tem protocolos para fazer pré-natal e dependendo da paciente que está diante da gente, a gente tem que modificar os protocolos para a gente dar a melhor assistência para a pessoa. Mas a consulta pré-natal... através do... Pode falar. Não, pode concluir, doutora, desculpa. Então, pode concluir. Então, as consultas do pré-natal, os exames pré-natais, o comparecer na consulta, o cuidado para com a saúde, porque e é tão interessante o pré-natal. Às vezes a mulher nunca fez atividade física na vida. Olha, que engravida, doutora, eu posso fazer academia? Pode tudo que quiser, adequado para aquele momento atual, né? Uma pessoa que nunca fez uma academia na vida, vai fazer musculação no pré-natal? Não vai. Vai fazer um pilates, vai fazer uma yoga, uma caminhada, uma hidroginástica. Mas se eu já faço uma musculação e eu tô grávida, eu continuo fazendo. Eu só me adapto para o meu momento atual. Se não existe nenhuma contraindicação, eu continuo fazendo a minha musculação, adaptada para o momento atual da gravidez. Sabe que uma grávida nunca pode ser, Livânia? Sedentária. Ela precisa movimentar, ela precisa caminhar, ela precisa se cuidar melhor. E outra coisa, grávida não tem que engordar, grávida tem que nutrir. Nutrição é uma coisa, ganhar peso de desenfreado é outra. Então, tem várias situações do pré-natal que a presença ali, mensalmente, corrige muitas situações que
que não são muito, assim, agradáveis e bacana a grávida vivenciar. Sim. Tem a questão da diabetes gestacional também, né, doutora? Que pode ser Diabetes identificada gestacional, nesse período exatamente. do pré-natal. E é Uhum. possível identificar doenças do feto também através do pré-natal. Confere essa Sim, informação? nossa, hoje cada vez mais, né? Hoje cada vez mais, os ultrassons hoje, eles são assim, são aparelhos cada vez mais assim, que geram imagens extremamente claras, objetivas e nos ajudam muito, né, no diagnóstico de várias, várias anomalias. Existe às vezes momentos, anomalias às vezes até é possível de intervir dentro do próprio útero, dependendo do que for. Então, assim, o pré-natal é de suma importância e a pessoa que está grávida nunca deve negligenciar um pré-natal, deve fazer ele ali, ó, a rotina. E sabe qual que é o ideal de uma grávida ganhar de peso? De 8 a 12 quilos. Isso é mais ou menos 1,5 kg por mês que a grávida deve Uhum. ganhar. E a pessoa tem grávidas assim que na hora que engravida acha assim, é o momento que ela se permite de tudo, né, em termos de alimentação. E é a hora que ela tem que se permitir se nutrir e não engordar, né? E aí é onde vem o diabetes gestacional, aí tem a hipertensão da gravidez, que é algo que nos preocupa muito. Essas duas doenças muito nos preocupam, assim, no decorrer de um pré-natal. E tantas outras, mas essas são as mais comuns, né? Estão mais presentes no nosso dia a dia. Ah, que bacana. Doutora, tem uma pergunta aqui agora sobre libido. Sobre a Libido. mulher com mais de 40 anos, se ela fica mais seca, se ela fica sem libido, como contornar isso? Existe algum tratamento? O que você me diz disso? Então, é o seguinte, a libido envolve tantas nuances, Elivânia, mas vamos lá. Olha só. É o seguinte, a mulher dos 45 aos 55 anos, geralmente nessa idade, é onde acontece o maior número de mulheres entram na menopausa. Como eu disse no início, a primeira menstruação chama menarca. A última menstruação que a gente vai ter na vida se chama menopausa. E a idade que mais acontece a menopausa são dos 45 aos 55 anos. Então, uma mulher de 40 anos que não está tendo libido e está sentindo a vagina seca, pode ser que ela tenha começado uma menopausa, não é uma menopausa, um climatério um pouco precoce, porque a menopausa é a última Sim. menstruação. Antes disso, existe o climatério, que é a pré-menopausa, né? Ou o que está acontecendo? Talvez ela está com alguma situação hormonal que a gente tem que corrigir, talvez alguma situação de muito estresse, como você falou, a nossa carga horária é muito alta, né? A gente se desdobra em mãe, em profissional, em esposa e também precisa ser amante. Então, a Uhum. libido, às vezes, ela diminui por conta de outras situações externas que não seja nada do organismo da pessoa, mas somam. Uma mulher de 40 anos com a vagina seca, o que que essa mulher está tendo? Será que ela está tendo uma boa infecção? Será que ela está tendo uma cândida que às vezes seca um pouco a vagina? Ou será que ela já está tendo já sinais de um climatério que está fazendo com que os hormônios diminui e a vagina está mais seca? Mas tem recurso, tem o que ser feito, tem maneiras de ajudá-la. Qualquer mulher nessa situação, existem terapêuticas, vamos dizer assim, né? Existem formas dela melhorar toda essa situação aí. Mas pode acontecer. E hoje, cada Ah, vez mais, sim. né, a medicina tá, assim, tá investindo muito nessa mulher do climatério, essa mulher de pós-menopausa, porque a mulher chega numa idade muito jovem ainda, produzindo muito, mas com algumas deficiências, assim, que foram trazidas pela menopausa, pela baixa hormonal. Porque também, Elivane, se você for pensar, o nosso organismo, os nossos hormônios, eles não mudaram, eles são mesmo lá da nossa bisavó, da nossa tetravó, daquela mulher de muitos anos, talvez até a mulher que andou quando Jesus andou na Terra. É o mesmo. Só que as exigências de hoje são outras, né? As exigências para Sim. com a mulher é muito grande.
Então, isso fez com que a mulher procurasse, mesmo numa situação de menopausa, de climatério, ela precisa melhorar essas condições todas, porque senão ela se sente, vamos dizer assim, não é, vou dizer que é preterida, mas ela sente que a cabeça está muito boa, tem um tanto de coisa bacana acontecendo, mas esse lado dela está precisando ser melhorado. E principalmente porque a gente, sim, respondeu, e eu já vou emendar outra na sequência aqui, porque as perguntas não param. Mas é interessante, porque a gente agora também, diferente das mulheres né, das gerações passadas, nós vivemos um tempo maior, e um tempo maior com muito mais produtividade. Então, se a gente trabalha, cuida de filho, vai em festa, viaja, por que não ter uma vida sexual ativa também? Né? Com desejo, com... É uma vida sexual satisfatória, né? Isso é importante. Isso é extremamente importante, até para você se sentir mais feliz, melhor e conduzir melhor todas as outras coisas da sua vida. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, né? Você já respondeu sobre a idade mais ou menos, né, do climatério, que é entre 45 e 55 anos, né? Foi isso que você nos disse. Isso. Nada impede que seja antes e também depois, mas assim, a que mais vê que, olha para você ver, a gente não tem como determinar isso na vida da mulher. Quando que a mulher vai entrar na menopausa? Isso não tem como, nem nenhum exame que a gente faça que diga com certeza. Mas a faixa etária é muito grande, né? 45 ou 55. 10 anos, né, que pode acontecer. Antigamente o pessoal falava, não sei se isso procede, doutora, que quanto mais jovem a mulher menstrua, mais cedo ela entra no climatério, porque tem um tempo de vida útil, né? Não procede? Não procede. Eu nunca li isso em nenhum livro e ninguém nunca me ensinou assim. Mas existe essa crença, né? Então, cultura, né? Uma cultura popular. Ah, que bom que não procede. Bom, uma mulher que esteja nessa faixa etária, então, de 45 a 55 anos de idade, por exemplo, e que usa o DIU, né, o dispositivo intrauterino, para evitar as gestações. Ela entra no climatério, como que ela identifica que ela está ou não no climatério? Algumas usam o dispositivo que não menstrua, né? Mirena, né? É porque às vezes existe o dispositivo. Tem dois dispositivos hoje que não menstruam. Um deles mais comum, mais conhecido, é o Mirena. Então, mas essa paciente, ela usa o Mirena. Inclusive, o Mirena, ele é um DIU que a gente pode implantar ele na mulher quando ela está na pós-menopausa. Porque ele é um DIU que vai dar proteção para o endométrio dessa mulher. Mas ela vai ter sintomas. Ela, mesmo usando o Mirena ali, ela pode apresentar fogachos, vagina seca. Ela pode apresentar... Existem aqueles sintomas, Elivânia, que são o que mais começa a acontecer? Às vezes tem mulheres... São os fogachos, a vagina fica seca, muda muito o sono também, a qualidade do sono pode piorar bastante. Eu falo que para as mulheres, assim, o seu jardim está murchando. É como se o jardim murchasse, a mulher menos energia para estar na vida, para aquelas tarefas diárias que eram feitas assim com muito mais energia, são feitas assim meio que arrastadas, né? Então ela vai saber que já tá. Aí vem a idade com esses sintomas. Ela pode continuar com a Mirena dela, não tem que tirar. A gente tem só que repor um estrogênio, outros hormônios dessa mulher para ter para voltar, pelo menos, a ter um pouco do que ela tinha antes. Tem algum cuidado especial que essa mulher que está no climatério precisa tomar? Quais os principais cuidados? Então, a mulher no climatério tem muitos cuidados, né? Porque, por exemplo, o ideal é que já comece a cuidar antes de chegar no climatério. Mas se eu cheguei no climatério, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar na minha memória, eu tenho que pensar no meu osso, eu tenho que pensar no meu coração, eu tenho que pensar que eu vou estar mais com a idade que predispõe mais, eu tenho um câncer de mama, um câncer de intestino. Então, assim, as doenças que existem, quando a gente vai avançando mais a idade, a gente fica mais, de alguma forma, mais assim, vulnerável
a contrair algum tipo dessas doenças. Então, por exemplo, falar comigo assim, Laurani, que cuidado que a mulher precisa ter no climatério? Precisa reavaliar mais a alimentação, porque, na verdade, todo aquele metabolismo que eu tinha mais jovem, eu não vou ter mais. Então, pode ser a hora que eu vou me deparar com a glicose mais alta, um colesterol mais alto, um triglicérides mais alto. Pode ser na hora que eu tenho que pensar que eu tenho um osso e esse osso tem que me sustentar. Então, eu preciso fazer uma atividade física para eu melhorar. Não é só aquela caminhadinha terapêutica. É uma atividade física que me faz suar, que me faz cansar. Qual que é a melhor atividade para o osso? Musculação. Musculação é uma atividade que, lógico, bem orientada, né? Para não ter lesões de nenhuma parte do nosso corpo. Mas é um momento onde eu tenho que pensar que aquilo ali é um marco que o envelhecimento vai chegar, de alguma maneira, né? E que eu preciso me cuidar para eu envelhecer bem, para eu envelhecer saudável, né? Então, é isso, assim. São cuidados que a gente tem que ter antes da menopausa chegar. Mas se eu não tive, então eu vou começar a ter. Para que daqui agora para frente eu poder ter uma vida com mais qualidade. Ai, Então, doutora, eu vou ter que começar a fazer musculação, então. Meu Deus do céu, eu não gosto de musculação. Vou ter que começar a fazer. O ganho de massa óssea é maior, Elivânia. O ganho de massa óssea Ai, Jesus. se faz maior, entendeu? É muito importante a musculação na vida. Não, que bacana. Muito, muito bom, muito bacana também, a sua explicação. E outra coisa também, e a mente, né? A gente tem que pensar que a nossa mente, com o passar do tempo, ela não vai ser a mesma mente de antes. Então, o que eu vou fazer? As pessoas hoje, Elivânia, têm preguiça de pensar. Eu brinco com as minhas pacientes mais jovens. Eu pergunto assim, qual a data da última menstruação? Deixa eu olhar no meu aplicativo aqui. Falei, gente, vocês têm que ter isso gravado na mente. Tudo de vocês é aplicativo. Vocês têm que parar, tem que fazer. Isso é cérebro, é músculo. Tem que fazer o músculo funcionar. Elas começam a rir de mim. Porque tudo hoje é no aplicativo. As pessoas não pensam mais. Depois fica falando, gente, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, hoje é o dia, o que eu vou fazer hoje? A gente tem que forçar a mente a pensar, para a gente ter uma mente atuante por muito tempo. Não é? Sim. Então, isso é extremamente importante. E aprender coisas novas também é algo que faz a nossa mente trabalhar mais. Ler, né? Ler. Então, quando chega na menopausa, é um tanto de coisa. Por isso que o jardim murcha. E a gente tem que fazer o jardim voltar a florir de novo. Então, são várias pequenas coisas que a gente vai fazendo por a gente no dia a dia para a gente manter esse vigor, né? Mesmo com a menopausa chegando. Ah, que bacana. Nossa, eu tô assim, tô adorando. Os comentários que estão aqui na live, doutora, não dá para ficar lendo todos, porque são muitos, mas assim, só elogios para você, viu? Já falaram aqui que você é dona dos gatos da vila, que você tá lindíssima, né? Que me elogiaram também, obrigada. As pessoas estão aí só elogiando a gente, é muito bacana estar aqui. Eu achei aqui um comentário, uma moça colocou que nem fazer conta ela sabe mais, só na calculadora. Não, tem que exercitar a mente. Olha o que a doutora Lorani falou. Tem aplicativo, eu ia comentar isso, que tem aplicativo que lembra a pessoa que ela tem que tomar água. Gente, você tem que tomar água. Ai, Jesus. Então, os aplicativos nos ajudam em muitas coisas, sabe, Livânia? Eu não sou contra o aplicativo, não. Mas ele faz a gente ficar mentalmente preguiçoso. Preguiçoso. É verdade. E não pode. Já que a gente está nessa... Já que a gente está nessa questão aqui, a Águida perguntou aqui se você poderia falar um pouquinho sobre o mioma uterino. Tem uma série de perguntas, né? Eu vou ir fechando e linkando aqui, porque já tem 1h15 que a gente está nesse bate-papo super agradável, né? Por mim, eu continuava. Eu fico até amanhã. Obrigada pela disponibilidade. O mioma, ele é um tumor benigno.
do útero. Ele é um tumor. Ele é um tecido uterino que cresceu a mais ali, né? Então, o tumor, nem sempre, quando você fala, ah, você tá com um tumor, a pessoa já assusta. Não, o tumor pode ser maligno ou benigno, né? Então, o mioma, a gente fala que é um tumor benigno do útero. O mioma, ele se comporta de várias maneiras no útero da pessoa. Ele pode ser um mioma que não vai repercutir em nada para a pessoa vai viver a vida inteira com mioma. Eu tenho um mioma diagnosticado há muito tempo, que nunca repercutiu em nada na minha vida. Eu fico bem com ele e acabou. Mas existem alguns miomas que têm uma repercussão muito ruim para a saúde da pessoa. Sangramento, dores, aumento do volume uterino a ponto de você olhar para o abdômen da pessoa, parece que a pessoa está grávida. Né? Então, assim, esses miomas precisam ser cuidados. E muitas vezes com cirurgia. Tem miomas que são localizados dentro do útero, tem miomas que são localizados no músculo e tem miomas que são localizados fora do útero, que a gente chama ele de subseroso. Então, ele pode ocupar 3 localizações e, dependendo de onde ele está, é a repercussão que ele vai trazer para a pessoa, né? Dependendo do mioma dentro do útero, por exemplo, se a pessoa quer engravidar, ela precisa tirar esse mioma, que talvez ele vai dificultar bastante a gravidez dela. O dentro do útero, dentro da cavidade uterina. O mioma subseroso, ele não vai ter tanta repercussão assim numa gravidez, nem o intramuscular. Então, o mioma, vamos supor, doutora, o mioma é grave? Dependendo, eu já tratei paciente com mioma que sangrava tanto que eu tive que fazer transfusão sanguínea nela antes de operar. Então, depende muito de cada pessoa. Tem mioma que sangra muito, você tem que internar a pessoa, porque ele prejudica muito, né, a saúde da pessoa, assim, em termos de hemorragia, de dor. Mas é um tumor benigno. Mas que pode trazer muitas repercussões negativas para a pessoa. Bacana. Doutora, tem umas perguntas aqui que eu acho importante não deixar de fazer, apesar do... Eu estou um pouquinho preocupada, não com o tempo, eu sei que o Instagram não corta mais a live com 1 hora, mas eu não sei se você está aqui na Vila Tanque, está armando um temporal e eu estou com medo da gente... Tá chovendo aqui. Da gente ficar, a internet cair, a gente cortar e não ter como salvar a nossa live. Então, eu vou fazer só mais 2 perguntinhas aqui, e aí a gente encerra e depois a gente marca outro bate-papo, porque, nossa, tá muito bacana, doutora. Virei sua fã, tô apaixonada. É sobre infecção urinária, infecção urinária, né? Infecção urinária recorrente, associação da infecção urinária com aqueles usos de sabonetes íntimos, se a candidíase pode ou não prejudicar o feto, né? Só umas considerações com relação a essas questões. Ótimo. Eu vou falar primeiro da candidíase, tá? A candidíase não prejudica o feto. A cândida é um fungo que já está presente de alguma maneira na nossa vagina. Olha só, Elivânia, e para todas, né, que estão aí nos assistindo. A vagina é uma cavidade quente e úmida. Você fala, Laurani, como é que é lá dentro da minha vagina? É a mesma coisa da bochecha. Passa a linguinha na bochecha, é a vagina. Então, a vagina tem a mesma composição da nossa boca. E ela é quente, úmida e cheia de glândulas. A nossa vagina tem bactéria, a nossa vagina tem fungos. E a cândida é um fungo presente na nossa vagina que, em alguns momentos, pode nos causar a candidíase, que é o processo, vamos dizer assim, infeccioso, a doença, a candidíase. Na gravidez, ela não causa nenhum dano para o bebê, tá? Tanto que a infecção que mais acompanha a grávida é a cândida. A gente nem quase trata a candidíase na gravidez, porque a gente sabe que ela vai voltar. Porque a vagina da grávida é uma vagina quente, é uma vagina úmida e que tem muito glicogênio. Então, a cândida adora. E ela acaba manifestando dessa maneira, acontecendo dela se manifestar. Mas se quiser tratar a candidíase na gravidez, não tem problema. A gente trata só aquelas pacientes que têm sintoma, que têm ardência, que têm prurido, ou então se sentem muito incomodadas com a quantidade de secreção. Ok. Agora, a candidíase, fora da gravidez, talvez seja uma das infecções assim, que a gente mais trata na mulher. Porque está muito envolvida, a cândida já está na vagina, e quando por algum motivo eu altero esse pH vaginal, o nosso pH vaginal ele é ácido.
ele vai de 3,8 a 4,5, se não me engano, 4,2. Então, é um pH ácido. Em alguns momentos, quando tem mudança desse pH, a cândida que está lá tranquila começa a manifestar a candidíase, né? E aí também, o que pode acontecer? Uso de antibiótico. É muito comum uma pessoa tratar uma infecção urinária apresentar candidíase. Uso de corticoide, estresse. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, com todo respeito, assim, as minhas clientes, mas as mulheres hoje não querem ter pelo mais na vulva. Eu não sei se é por causa do laser que chegou aí, com essa proposta da gente ficar sem pelo na vulva. Eu brinco com elas, gente, vocês têm que ter vulva, não é perereca, não. A perereca ficou lá na infância, agora a gente tem que ter pelo da vulva. Porque o pelo da vulva é uma proteção que a gente tem. As mulheres depilam muito com gilete, com cera quente. Quando é com laser, menos pior, né? E isso causa muito atrito naquela região e é uma coisa que predispõe muitas cândidas também. E outra coisa, é uma infecção, outra coisa que dá muita candidíase são os quadros piores que eu já tratei, são as pacientes diabéticas que não estão bem compensadas. As glicoses muito altas dão muita candidíase de repetição. São as piores que tem. Porque tem que baixar a glicose para ela poder ter uma boa resposta ao tratamento. Entendeu? E agora a infecção urinária. Então a cândida não prejudica em nada o feto, tá? A resposta é não. Agora a infecção urinária é interessante. Você vê que a infecção urinária acomete as pessoas de todas as idades. Acomete muito pacientes jovens, acomete pacientes mais idosas. E dependendo da idade que a pessoa tem, e o sistema imunológico, tem infecções de urina que são tão graves, Elivânia, que elas podem virar septicemia e pode evoluir até para o óbito. Tão grave que, às vezes, uma infecção urinária. E a infecção urinária, uma coisa... Tem mulher que tem muita infecção urinária após relação sexual, que a gente chama de disúria. Disúria é dor para urinar, da lua de mel. Teve a relação sexual, apresenta infecção urinária. E tem mulheres que têm muita infecção urinária por conta de uma menopausa, que a vagina já está mais seca, a uretra mais seca, que não é só a vagina que fica seca. Na menopausa, ao longo dos anos que vão passando, a boca fica seca, todas as mucosas ficam secas. E isso predispõe muitas infecções urinárias, tá? E falando aí, como é que eu vou evitar uma infecção urinária? A gente sabe que tomar água é importante demais, né? Para poder urinar mais. E uma coisa que dá muita infecção urinária, a mulher às vezes segura muito xixi. E o xixi, a urina dentro da bexiga é um meio de cultura. Cresce bactérias. Às vezes tem bactérias do próprio organismo que a gente tem. Elas proliferam e elas estão ali vivendo com a gente em harmonia, passam a nos causar infecção. Então, uma das coisas que eu converso muito com as pacientes, gente, deu vontade de fazer xixi? Faça. Não fica segurando. Tem gente que segura xixi o dia inteiro, porque às vezes onde trabalha, fica com nojo de ir ao banheiro do local onde trabalha. Então, tá vendo? Isso é eu seguro, eu fico protelando. Então, só que tem gente que segura e não tem nada. E tem gente que segura e tem infecção urinária de repetição, tá? As infecções urinárias. Tem gente Mas, que assim, não fala exatamente. Uso de sabonete íntimo ou roupa muito apertada e quente, isso também pode provocar? Não. Infecção urinária, não. Infecção urinária, não. Uso de sabonete íntimo. Sabe o que a vulva gosta? Vulva gosta de sabonete neutro. Vulva gosta de pompom, de Johnson, de glicerina. Inclusive, até usar o próprio shampoo Johnson para lavar a vulva, não tem problema. Agora, esse sabonete... Tem gente que usa sabonete íntimo de manhã, de tarde e de noite. Eu falo, gente, pode parar de usar esse tanto de sabonete íntimo. Usa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá de bom tamanho, não é? E assim, a gente não deve nunca lavar dentro da vagina. A gente lava externo, é vulva, é grande lábio, pequeno lábio. A vagina, ela tem um mecanismo de defesa dela. E tem gente que pega o dedinho cheio de sabonete líquido, introduz dentro da vagina e lava. Não tem necessidade disso. Você está alterando o pH vaginal e predispondo a sua vagina a ter infecções, às vezes, por uma cândida que está tranquila lá dentro. E as roupas apertadas, Elivânia, vulva gosta de arejar, de respirar.
Tem gente que coloca calcinha e coloca ainda aquelas coisas apertadas por cima e ainda coloca uma calça jeans. Não dá. Por um momento, sim. Mas todos os dias ter essa prática, a gente tem que deixar a nossa vulva respirar. Dormir sem calcinha é muito bom. Usar calcinha de algodão. As grávidas sabem disso. Eu atendo tanta grávida sem calcinha, elas chegam para consultar sem calcinha. Aí vestem vestido longos, né? Ficam mais à vontade. Uhum. E se bem que hoje eu falei com ela assim, minha querida, vai no banheiro e pode colocar sua calcinha. Ela falou, doutor, eu não tô com calcinha. Eu falei, meu Deus, esse vestido seu tá muito curto para ficar sem calcinha. Mas andar sem calcinha faz bem para a saúde da vulva, sabe? É uma coisa boa, saudável, não tem problema nenhum, desde que aquilo ali te dê segurança, né? Não tem problema nenhum. Entendi. É bacana. Uma pessoa perguntou aqui se você sabe por que os resultados de preventivo têm demorado muito, principalmente para coleta. Você tem alguma informação com relação a isso? Porque não depende de você, né? Depende, eu acho que, do sistema. Coisa que, às vezes, o resultado de preventivo demora a sair até no serviço particular, Elivânia. Eu penso que a demanda é muito grande, né? São muitos preventivos que todos nós colhemos todos os dias. Talvez seja o exame da mulher que a gente mais faça é o preventivo. Quando a gente vai olhar assim, que está presente em todas as idades. Começou a vida sexual, 1 ano de vida sexual, mais ou menos. Talvez até menos, dependendo do que a pessoa está sentindo, precisa fazer preventivo. E outra coisa importante, quanto maior o número de parceiros que a pessoa vai ter ao longo da vida, mais exposta ela vai estar a pegar um vírus de um HPV, por exemplo, e outras tantas DSTs. Então, a pessoa tem que se cuidar mais, né? No sentido de cuidados mesmo, fazer preventivo com mais frequência. Não esquecer que tem que fazer um preventivo. Outra coisa, Elivânia, sempre demorou muito os preventivos da saúde pública. Mais de 1 ano, às vezes, para sair. Na hora que sai o resultado, já está na hora de fazer o outro. E ela está recebendo o resultado, né, super recente. Mas, assim, o mais importante é quando você faz o exame da paciente, se você tem alguma alteração naquele exame que você percebe que é importante, você pedir para o paciente, eu detectei isso, aí vocês vão pedir prioridade nesse exame seu, ou vão pagar particular, para você pagar um exame. Não é caro um exame, uma análise de um preventivo num laboratório particular, é muito baratinho. E para ela poder, não é um exame oneroso que você não pode pagar. Até para ela ter um exame mais rápido e a gente ficar mais tranquilo em relação à suspeita que a gente pode ter ali. Ótimo, maravilha. Então, só para a gente finalizar. Elivânia, deixa eu falar para você. Em relação ao comitê de investigação de maternidade, de morte materna fetal, eu quero só deixar para você que aqui existe o comitê, que você perguntou para mim, né? De investigação. Sim. O comitê, ele é atuante, ele reúne uma vez por mês no hospital, 1 vez por mês no Hospital Margarida. Ele reúne a cada 15 dias na prefeitura. A atual secretária da Saúde, Mirelle. Eu acho que é Raquel, a Mirelle vai sair. Então, e vai entrar a Raquel, né? Eu sei que ela participou da última reunião que teve no hospital, eu passei a saber, ela participou dessa reunião. Uma coisa que eu acho importantíssimo falar, porque é uma coisa que é muito triste para nós obstetras, não só para nós obstetras, para toda uma situação dentro do hospital. A gente, óbito materno acontece, infelizmente, né? E a gente tem que entender que tem os óbitos maternos que são evitáveis e os inevitáveis. Tanto o óbito materno como fetal, existem os que podem serem evitados, que não tem como serem evitados. E graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe de obstetrícia, apesar da gente ficar no plantão sozinha, a gente tem uma equipe que um ampara o outro, nesses momentos difíceis assim que a gente vive, às vezes, onde a gente vê que existe um risco de vida eminente, às vezes, para aquela paciente que acabou de parir, de gestar e parir o filho. E o último óbito fetal que a gente teve no Hospital Margarida, infelizmente, foi de uma paciente grávida com Covid. Foi o ano passado, se não me engano.
mas uma grávida que estava assim, vamos dizer assim, no segundo trimestre da gravidez, e ela não era do município de Molevade, ela era de outro município. Então, assim, Sim. mas existe uma comissão atuante, que eu até vou deixar o nome de uma pessoa aqui, que se você quiser marcar uma live com ela, para levar o conhecimento da população de toda essa situação, a Mara, da Vigilância Sanitária, não sei se você conhece ela, conhece? Sei. Sim, Mara, sei. A Mara é super por dentro de tudo isso, desse trabalho, dessa comissão, de diagnóstico, de estar. E todos os óbitos que acontecem aqui, fetal, materno e também de crianças até 2 anos de idade, existe a comissão e eles são investigados. E, infelizmente, muitos deles não são assim, eles não são, não chegam não chega a ser a conclusão do que levou o óbito. Existe muita morte súbita intraútero. Infelizmente, é uma situação que não tem como a gente, às vezes, intervir. Existem mortes súbitas, que nos surpreende muito. E como aqui esses óbitos não são feitos autópsia, né? Não são feitas autópsias, às vezes a gente fica sem ter assim, a certeza do motivo que levou aquele óbito. Então é isso, porque eu sei que também tem essa situação aí que a gente queria falar na live, né? Mas eu acabei de ter uma ideia. Você falou aí da Mara, nós vamos fazer uma live nós três. Vou convidar eu, você e a Mara, e a gente faz uma live só sobre essa questão da mortalidade materna infantil. Porque é um assunto que também, né, tem muitas perguntas. Aí eu vou convidar, aí a gente articula isso e convida o pessoal para estar participando. Eu queria imensamente, né, doutora, agradecer. Pode falar. A fala é sua. A Valéria é minha paciente. E, inclusive, tem muitas pessoas que estão doidas para engravidar e o Covid está tirando muito essa coragem, né, das pessoas. E, gente, eu penso assim que o Covid chegou, ele vai ficar entre nós, só Deus sabe até quando, né? Talvez não vá embora nunca. É a nossa maneira de estar com ele no dia a dia nosso, que tem que ser de uma maneira segura. A vacina está aí, se Deus quiser, ela vai chegar para todos. Mas o Covid não tem que impedir as pessoas de seguirem a vida e de engravidarem, não. As pessoas precisam engravidar, né? Precisam realizar os sonhos, os desejos. O Covid, doutora, mas será o ano que vem? Eu falei, olha, depende de você. Talvez esse ano, agora. Tantas pessoas engravidaram, tantos partos que nós estamos fazendo. A maternidade tem realizado muitos partos, praticamente todos os dias. Então, isso sim, se é um desejo do casal, que percebe que chegou a hora de ter outro filho, não tem que parar o sonho e deixar de realizar os projetos de vida por causa do Covid, não. Vamos engravidar, que eu estou aqui doida para fazer pré-natal, como eu te disse, trabalhar no receptivo do mundo me alegra muito. Então, é isso aí. Maravilha. Eu tive a minha gestação naquele período bem gravoso do finalzinho de 2015, com a Zika, né? Com aquele número grande de casos de pacientes com Zika vírus e os bebês nascendo com problemas. Então, eu também gestei num período que foi muito difícil, né? Para todo mundo. E a gente a gente tem que realmente tomar os cuidados. Tem hora que, assim, em relação à gravidez, eu percebo assim, que a Zika gerava mais insegurança. O Covid gera muita insegurança, mas Zika gerava mais insegurança ainda, porque é um mosquitinho que vai vir de algum lugar e vai te picar. Como é que é isso, não é? O Covid faz a gente ter mais, assim, os cuidados que a gente tem, a gente se previne com mais segurança do que um Zika, por exemplo. Sim, em pleno verão, ter que usar blusa de manga comprida, calça comprida. A gente via um mosquitinho, já ficava morrendo de... Isso. Não é? E graças... Ainda temos que ter cuidado com o Zika. Precisamos usar repelente ainda. Eu sempre
me lembro de falar para as minhas grávidas da necessidade de usar um repelente, porque as coisas são tão incertas, de repente elas aparecem, desaparecem e podem estar aí entre a gente não está valorizando tanto como valorizou antes, né? Termos todos os cuidados é extremamente necessário, né, doutora Lorani? Olha, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua participação. Como eu te disse aqui, os comentários que eu fui conseguindo ler foram só elogios, você é muito clara nas suas explanações, muito obrigada, né, por ser direta, por ser clara. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de profissionais assim, né, que tenham esse amor pela profissão, no olhar. Eu vejo seus olhos e também que você está falando, sorrindo com o olhar, porque você realmente ama o que faz. E isso é fenomenal, é um ganho para todos nós. Nós tivemos picos aqui com mais 40 pessoas assistindo. Então, a mensagem realmente chegou. E como você conversou comigo no início, vamos fazer uma live leve. O assunto Covid, o assunto pandemia, ele vai vir de forma natural, porque é a nossa realidade. Mas eu pelo menos para mim, Lorani, foi uma live do jeito que você propôs. Leve, com esclarecimentos, muito clara. E os elogios que que eu estou lendo aqui são todos nesse sentido. Que você é maravilhosa, que você é transparente. Então, o meu muito obrigada por você ter aceito, né, o nosso convite, por você ter dedicado o seu tempo. Nosso tempo é tão precioso, né? Que você dedicou com tanto amor o seu tempo para vir falar para a gente aqui no final, né, nessa noite de final de maio. Então, a minha gratidão, a nossa gratidão. Tem algum gatinho aí? A minha mascotezinha. Aqui, minha Catarina, minha linda, gostosa. Amo de paixão. Catarina fazendo parte da live. Então, eu queria realmente, né, deixar aí os nossos mais sinceros agradecimentos. Eu falo em meu nome pessoalmente, em nome de todas as voluntárias da AMA, né, Associação Mulheres em Ação de João Monlevade. Eu vou gravar essa live e vou disponibilizá-la no canal da AMA no YouTube, porque algumas pessoas não têm acesso ao Instagram, né? Então é só procurar Mulheres em Ação João Monlevade lá no YouTube, que no mais tardar amanhã à tarde vai estar lá para as pessoas poderem assistir esse bate-papo que foi tão incrível, né? Muito, muito bacana mesmo. Deixo aí o finalzinho para você fazer as suas considerações e a gente finalizar. Ok. Gente, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de estar falando e clicando aqui, mas essa habilidade não chegou ainda para mim. E eu quero deixar minha mensagem final aqui, assim, que vocês se cuidem, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que é primordial na minha vida, e eu acho que pode ser na vida de muitos, a gente precisa fazer um movimento na nossa vida. O movimento nos tira da depressão, o movimento nos leva para algum lugar diferente do que estamos. Quando eu digo movimento, e outro dia eu estava lendo sobre parto, e aí tinha uma descrição muito bacana da doutora, que ela dizia assim, parto é movimento. E, de fato, tudo que movimenta gera vida, né? Tudo que movimenta, muitas vezes, muda. E a gente precisa sair, às vezes, de um lugar onde a gente está, para a gente alcançar um outro patamar na vida, de cuidado, de atividade física, de mudanças de comportamento, de alimentação. É preciso ter um movimento. E outro dia eu assisti, que eu sou apaixonada com o Espírito Santo, e eu fui assistir o Pentecostes, e uma das festas mais bonitas que eu acho da igreja. Aí, uma das coisas que dizia lá, que o Espírito Santo é movimento. Então, uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é movimentem-se. O movimento cura as pessoas da depressão, te tira de um lugar que não está muito bacana, te leva para outro. Quanto mais quando você faz um movimento certo, né? Com um movimento que pulsa aqui, né? Que vem daqui, conecta com o coração, e você põe a perna e o braço para fazer o movimento que você precisa para realizar seus sonhos,
para ter uma vida mais bacana, para ter uma vida de cuidados, assim, que vai levar você a ter uma vida dos seus sonhos, né? A vida que você sempre pensou em ter, mas a pessoa está parada, estagnada, ela não movimenta. Então, minha mensagem final é essa. É uma mensagem que eu quero deixar para vocês, um movimento transformador, que vocês possam conseguir, através dos ensinamentos, das necessidades que cada um traz dentro de si, fazer o movimento para chegar onde vocês precisam chegar. Que maravilha! Linda mensagem. Parabéns, doutora. Parabéns. Muito obrigada. A gente vai encerrando aqui, então. Estão nos assistindo, né, Elivânia? Para nós, para todas. Né? Para todas. Isso gente, aí, eu sou isso aí. com a mulher, com o feminino, com todas as possibilidades assim que a mulher traz dentro dela. A mulher é transformadora do lar, da sociedade, de onde ela está, do local de trabalho. Gente, eu sou encantada assim, com a diversidade do feminino. Eu sou encantada. Nossa, eu li uma frase ano passado, quando eu estava preparando um debate também, uma frase até da ONU mesmo, dizendo, né, que as mulheres seriam as mais impactadas pela pandemia do Covid-19, em razão de tudo que a gente já trouxe aí, né? Multifunções, multitarefas, presa dentro de casa, tendo que administrar emprego, filho, lar, né? A casa em si. Mas eu achei tão interessante que, nesse estudo, a frase final era: as mulheres serão as mais impactadas, mas também serão a espinha dorsal que vai reestruturar a sociedade. Porque nós temos a resiliência na gente, né? A gente consegue se readaptar e seguir em frente. Então, isso. É isso que você disse, é movimentar, é agir. É um movimento. Foi lindo. É importante. Eu te agradeço imensamente por esse movimento de hoje. Foi lindo. Obrigada. Para todas nós. E aí já fica o convite em aberto para um novo bate-papo. Vamos pensar em alguma outra temática que você queira vir falar para a gente agenda aí e convida todo mundo de novo. Tá ótimo, querida. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela acolhida, pelos aprendizados que eu aprendi. Agora eu sei fazer live. Eu estou no ambiente neutro, bacanésimo, tudo certo. Linda, maravilhosa. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos que estiveram presentes, né? A todas aí. Fiquem com Deus e uma muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.